Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Será que toda ansiedade é ruim? Será que existem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para controlar a ansiedade? E aqui não vai ser mais um vídeo para falar que a ansiedade é excesso de futuro, tá? Até porque eu discordo dessa opinião aí que é amplamente divulgada sobre ansiedade ser excesso de futuro. Para mim, a ansiedade ela envolve muito mais algo que o teu corpo, o teu sistema quer te chamar a atenção, algo que está precisando que você ouça, que você compreenda, do que um monstro, um inimigo aí disfarçado que vem para te fazer mal, tá? Então, se você quer entender o que ela quer te dizer, se você quer aprender a ouvir isso, fica aqui que a gente vai chegar lá. Meu nome é Cristina Engels, sou terapeuta e já trabalho há vários anos com pacientes que têm dores que são de origem emocional, que têm crises de pânico, de ansiedade, que já tentaram, né? Acho que a coisa que eu mais ouço é crise, já tentei de tudo, já tomo uma medicação há vários anos e eu quero largar isso, não sei mais o que fazer, não sei mais quem procurar. E esses pacientes, quando chegam até mim, eu falo, calma, a gente vai resolver, a gente só precisa descobrir o que o teu corpo está querendo te dizer. E por que é tão importante a gente aprender a ouvir o corpo? Porque ele é quem capta a vida, né? O seu corpo é o gerente de todo o seu sistema. É por meio dele que você sente, que você ouve, que você vive. E no nosso corpo ficam os registros de todas essas informações. Quando a gente aprende a trabalhar alinhando o sistema nervoso autônomo, a memória celular, a epigenética, a gente vai compreendendo essas correlações e tudo que pode desencadear o estado de alerta de forma disfuncional dentro do seu organismo. De forma disfuncional por quê? Existem alguns pacientes que falam, Cris, não quero nunca mais sentir ansiedade. Eu falo, bom, isso vai ser impossível, porque se você estiver em uma situação de perigo ou se você for fazer algo muito importante, é bom e é natural que você sinta ansiedade, né? Se você vai fazer, por exemplo, um esporte radical, um rapel, e você ficar um pouco ansioso antes disso, é bom porque essa ansiedade vai te deixar prudente, vai fazer com que você confira, né, tudo mais de uma vez para ter certeza que você não deixou passar nada despercebido. E talvez isso seja o diferencial para a tua segurança. A ansiedade em situações de estresse, de risco, de perigo, vem para te ajudar, vem para te proteger. Sempre antes de alguma data muito importante, de uma viagem, de um casamento, de uma prova de faculdade ou da entrega, né, de uma reunião, de uma apresentação muito importante, é bom e é natural que a ansiedade surja para que ela possa te ajudar a se tornar a tua melhor versão, a revisar mais uma vez aquele material, a se preparar da melhor forma possível. Essa ansiedade ela não vem para te frear. Não é porque você tá lá no futuro pensando na apresentação e isso é ruim. Não, é porque você tá revisitando aquilo que você já sabe sobre o assunto, para ver se realmente aquilo que você já sabe está alinhado com o que você quer entregar. Então, de onde isso é ruim, gente? Agora, o que é ruim? Você viver sempre em estado de alerta por causa da ansiedade, não conseguir dormir, não conseguir comer ou comer em excesso de forma compulsiva, é você perder o controle sobre as suas situações, sobre o seu corpo. Então, se você chegou nesse extremo, sim, precisa de intervenção, precisa de ajuste, precisa de orientação. E eu vou passar uma solução prática que você pode fazer aqui no final do vídeo, tá bom? Quando a gente entra nesse padrão mais ruim, mais pesado da ansiedade, a gente precisa entender o que está desencadeando esse estado de alerta no seu corpo. E aqui eu quero sair um pouco dessa visão estritamente emocional e trazer para vocês que o seu sistema nervoso, se ele identifica que o sistema imune está em alerta, ele também vai ficar em alerta. Então, se você tiver um vírus, uma bactéria, um parasita, algo agredindo o teu organismo de forma bioquímica, né, um patógeno, você pode ter um estado de alerta, uma crise de pânico e até mesmo uma modulação dos teus pensamentos. Isso já tem vários estudos aí com parasitas, inclusive com ideações de levar ao fim a vida desse hospedeiro. Tem um estudo muito legal feito com grilos, se eu não me engano, onde eles foram contaminados com patógeno, tá, com parasita, e esses parasitas faziam com que o grilo se afogasse, tá? E existem várias correlações no nosso organismo também. Tem
por exemplo, estudos da parte comportamental, agressividade, ansiedade com Toxoplasma gondii. É um estudo dinamarquês já muito antigo que mostram essas correlações comportamentais com focos biológicos e patológicos. Então, eu nunca deixo de avaliar em qualquer paciente meu focos biológicos, focos patológicos, tá? Perdão. Para que realmente a gente tenha um alinhamento completo do sistema nervoso autônomo. Então, se você tá, além da ansiedade, sentindo dor quando come, algum estufamento, inchaço normal, um estado de, às vezes, querer comer só doce, cuidado, pode ser um foco biológico e não necessariamente ansiedade. A ansiedade pode estar vindo porque o teu sistema imune está sendo agredido. A mesma coisa com relação aos alimentos, né, ou toxinas. Se você come, por exemplo, muito glutamato monossódico, lá nos rótulos vem como MSG também, você vai estimular glutamato a nível cerebral. Glutamato é um neurotransmissor de estresse, de irritabilidade, de agitação. Ele inibe GABA, que é um neurotransmissor de relaxamento. Então, pode ser que o excesso de alimento industrializado também desencadeie ansiedade no teu organismo. Também module essa resposta. E por que isso é tão importante? Porque o hormônio dentro do nosso corpo, ele é quem entrega a mensagem. Imagina que ele é como se fosse a transportadora do corpo. Então, talvez eu tenha um padrão de pensamento bom, né? Eu entendo que tudo tem um processo, um passo a passo para ser feito, só que, eu tô muito ansioso, eu vou lá, eu como sorvete, eu como chocolate, eu como um salgadinho, tomo um refrigerante, né? Ou eu entro naquele looping de reuniões e começo a pedir um lanche todo dia. Não é que você não pode comer uma vez ou outra, né? É saudável? Saudável não é, né? Mas uma vez ou outra, ok. Só que todo dia você ingerir alimentos ricos em glutamato, você vai estar dando para o seu corpo só transportador de estresse, inibindo o transportador de relaxamento. Então, muitas vezes, existem sim ansiedades que têm, né, esse fator todo aí bioquímico, hormonal, por causa da alimentação, do estilo de vida. E aqui uma dica prática para vocês: reduzam, né, ou cortem de vez, se possível, alimentos industrializados, ricos em glutamato, ricos em óleos vegetais refinados, né? Eu nunca tive nenhum paciente com crises de pânico e de ansiedade fazendo uma alimentação bem balanceada e com o corpo alinhado, tá? Porque justamente a transportadora, a parte bioquímica do seu cérebro vai estar alinhada. Muita gente fala só sobre dopamina, sobre serotonina, mas esquece que até mesmo a serotonina tem sua produção a nível intestinal. E se você só comer alimentos que são inflamatórios, você vai ter um prejuízo nessa produção intestinal, sem falar que você vai ter um prejuízo de GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, que para a ansiedade eu vejo que é o principal para que a gente possa ter uma melhora. Cris, usar um adaptógeno, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vem, né, tendo uma divulgação maior da rhodiola rósea, da ashwagandha, né? Funciona? Eu vou dizer que pela minha prática, conheço coisas que são melhores, tá? Do que um adaptógeno. Ajuda se você já é saudável, já tem um corpo desintoxicado, desinflamado, sem nenhum foco biológico. Ajuda, mas você já tem que ser muito saudável para isso. Se você não tem o teu corpo todo alinhado, todo saudável, o que eu sugiro, tá? A gente tem como um produto pronto o World Care, tá? Da marca Therapy, é um produto que eu desenvolvi para desmame de medicação, inclusive. Eu uso muito com meus pacientes porque ele repõe esse estoque que vai ser a formação do neurotransmissor a nível central. Então, a gente controla muitas vezes, né, na parte bioquímica, quando a gente tem esse fator, essa ansiedade, só com o produto. Eu posso deixar o link para eles, dele aqui para vocês na bio. E outra coisa que você pode fazer também é consumir muita proteína, tá? Principalmente proteína vermelha, tá? A carne com a gordurinha da carne. Por quê? Ali você vai estar dando para o seu cérebro K2, que vai ajudar nesse estado de relaxamento, de bem-estar. Você vai estar dando todos os aminoácidos essenciais, que são quem fazem a reparação, a cicatrização do teu corpo, do teu organismo. Você vai estar trazendo também, junto com os aminoácidos, por exemplo, a L-glutamina, que é um precursor de GABA a nível cerebral.
Então você pode, por meio da tua alimentação, tirando os industrializados, alimentos que são muito inflamatórios e aumentando o consumo de proteína, ter uma melhora nas suas crises de ansiedade, nesse estado de estresse que você vem vivendo. Outra prática muito boa, muito indicada é o exercício físico, principalmente exercícios de alto impacto, né, de alto rendimento. Você pode fazer um HIIT, por exemplo, em casa, onde você vai ter, né, mas tem que fazer exercício para suar, botar peso mesmo, tá, gente? Fazer com intensidade para que você tenha a descarga hormonal. Ele não vai resolver o problema, mas ele vai entrar como uma boa ferramenta de manutenção para que você consiga dar a descarga desse excesso de estresse e o teu corpo ele venha para o estado de reparação, tá? Então, pós exercício, o corpo ele já tende a entrar em estado de reparação e de repouso, que se você ajustar um pouquinho a alimentação e fizer essa descarga intensa ali no exercício, você vai ter uma melhora nessa condição bioquímica e na questão do sistema nervoso autônomo, tá? E o terceiro ponto, né, tirando a questão biológica, a questão bioquímica, é você olhar se existe algum padrão de pensamento que fica constantemente voltando na sua mente. Mas não, né, da reunião que vai acontecer, padrões do passado, tá? E por que do passado? Pontos que ficam constantemente voltando na tua mente, geralmente são pontos que estão ali como uma ferida que tá com pus, que não tá legal. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar remoendo uma situação, para ficar revisitando algo que já acabou. Se o seu corpo fica revisitando algo, alguma história, né? Você tá lá, por exemplo, tomando um café, passeando com o seu marido, com o seu filho, e fica vendo aquela situação do passado na sua mente, essa situação provavelmente é um trauma emocional. É algo que te tira o estado de paz, que te gera ansiedade e que desequilibra o teu sistema nervoso autônomo. Existem traumas que são conscientes, existem traumas que são inconscientes, como por exemplo os que vêm lá de dentro da barriga da mãe, né? Quando ela está gestante de nós, se ela levou um susto, se teve uma gestação de risco, alguma complicação no parto, então sim, temos esses traumas inconscientes. Mas se existe algo do passado que fica voltando constantemente na sua cabeça e você fica remoendo aquilo ali, você está diante de uma situação que desencadeia um estado de alerta no teu sistema nervoso autônomo. Então, isso é necessário intervenção de um profissional para te orientar, tá? E não conscientemente conversar sobre o assunto, para que realmente a gente estimule o sistema nervoso autônomo e reprograme, dê um reset nele, para que teu corpo entenda que aquilo ali já acabou. O que é do passado tem que ficar no passado. O que é do futuro é natural que nós olhemos para ele, para que justamente a gente alinhe, ajuste e consiga caminhar na direção do que a gente quer. Mas não é natural quando a gente fica fazendo isso com alguma história do nosso passado, tá? Se você tem essa situação, busque ajuda no profissional. Se você quer minha ajuda, você também pode entrar em contato, a gente faz um atendimento online para você. O importante é a gente aprender a ouvir o que o seu corpo quer dizer com todas essas situações que estão acontecendo, porque ele sempre sabe o caminho. O seu corpo tem um gerente que cuida de 98% do teu dia a dia, que é o sistema nervoso autônomo. E quando você aprende a trabalhar por meio dele, a ouvir o que ele quer te contar, você vai vendo que esses problemas eles se resolvem de forma leve, de forma rápida, de forma transformadora, naturalmente de dentro para fora. Não é à toa que o feedback que eu mais escuto dos meus pacientes foi: Cris, não sei exatamente o que aconteceu, mas depois que eu vim aqui parece que tudo foi se encaixando, foi ficando mais leve e nossa, eu melhorei coisa que nem tinha te contado e é assim transformador, porque a gente cria esse espaço de escuta interna, a gente cria um alinhamento de paz, de bem-estar, para que naturalmente isso seja o que perdure no teu espírito, no teu dia a dia, nas coisas que você se propõe a fazer. E se em algum momento isso fez sentido para você, te trouxe paz, te trouxe um conforto, você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, te convido para ficar aqui nesse canal, que é justamente esse objetivo e isso que a gente vem falar, sobre essa clareza, esse bem-estar que hoje em dia precisa ser cada vez mais difundido, que as pessoas esqueceram como é se ouvir, como é viver uma vida alinhada, organizada com o seu corpo, com o seu ritmo biológico. Um abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana.